que a experiência de internacionalização traz um ponto a mais a ele como profissional. Oi, gente! Que bom estar aqui com você em mais um episódio, um dos mais aguardados, porque neste episódio a gente vai falar sobre como estudar fora do país. Fazer graduação, cursos e tudo mais. Como é que funciona tudo isso? Aproveita, já compartilha esse vídeo, deixa o teu like, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, @lavemOenem. Simbora! Olha só, aqui com a gente está Paulo Roberto Oliveira, que é arquiteto e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFPB, também atua como corretor de imóveis, especialista em design efêmero pelo Uniesp e técnico em edificações pelo IFPB. Professor do curso de arquitetura e urbanismo desde 2019, já tem aí muita experiência também com lecionar, né? E aqui com a gente também está Isis Mero, arquiteta e urbanista, coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo também do Uniesp, responsável pelo núcleo de internacionalização do Uniesp. Quase não saía, minha gente, olha só, duas pessoas aqui, né, que são arquitetos e urbanistas, né, e a gente pode dizer assim, que tem a ver, isso quer dizer que a arquitetura é um dos cursos que mais possibilita estudar fora? Porque os dois são arquitetos e urbanistas e os dois estão falando aqui sobre internacionalização. É isso? É sim. Né? O curso de arquitetura e urbanismo ele tem um perfil muito claro, que é de empolgar e trazer, né, o sentido da globalização. Então, nossos alunos, as pessoas que efetivamente se interessam pela arquitetura, elas têm uma tendência muito grande de querer conhecer, vivenciar os espaços para que elas possam trazer para seus projetos, né, a vivência desses espaços e a qualidade da boa arquitetura que a gente encontra em todo o mundo, não só aqui no Brasil. E a gente pensa muito que a arquitetura é só a construção de locais ou de, enfim, imóveis, mas não é isso, né? Vai muito da cultura, da vivência, desses espaços também de convivência, O né? contexto, né? Você viver o contexto daquele local, a cidade, você assimilar aquela cultura. Isso não só enriquece o teu partido, que a gente chama de repertório, né, na arquitetura, e isso estimula a tua produção, a qualidade que você produz, buscar soluções. Inclusive, a gente, na arquitetura, precisa disso. Inclusive, para poder inovar os materiais. Então, é essa inquietude, né, que a gente implanta no curso, essa vontade que o aluno tem e o próprio profissional de buscar o diferente faz com que os próprios materiais também evoluam, que os fornecedores daqueles queiram buscar outros materiais, que comecem a visualizar o que está acontecendo em outra parte do mundo. Então, também isso também é muito necessário. E é um dos cursos que não dá pra parar de estudar, né? Não. Porque todo dia é uma coisa nova, menino. Todo dia é um lugar mais bonito que o outro pra poder ver e fazer, né? Bia, e como você bem colocou, né, hoje a gente atua em várias áreas, né? A gente tem o urbanismo, a gente tem o paisagismo, a questão da cultura, de vivenciar os espaços, de trazer e humanizar essa arquitetura que é feita para pessoas, né? Então, a todo momento, o curso de arquitetura e urbanismo do Uniesp, ele incentiva a tecnologia, a inovação, desenvolvimento de criatividade, a globalização no sentido cerne da palavra, inclusive de novas tecnologias. Então, propiciar que o nosso aluno possa ter essa experiência em outros países, fazer esse intercâmbio de conhecimento é algo extremamente importante. Individualmente falando, por que vocês escolheram arquitetura? Não, o meu foi um chamado, assim, desde criança. Então é aquela coisa meio clichê, né? Mas, assim, o meu surgiu porque minha casa era muito feia. Isso digo para meus alunos. Minha casa era horrível. E eu ficava desenhando essa casa, né? Tentando melhorar ela. E aí eu descobri que aquilo era uma profissão. Você idealizar uma casa, você idealizar um imóvel, né? Então, tinha a profissão para aquilo. Então, foi quando eu comecei a ter esse contato com a profissão. E aí foi quando eu disse, não, vou começar a galgar nesse caminho. E é isso que eu escolhi para minha vida, né? Foi a minha formação e estou aqui até hoje. E Tá é feliz? isso. Sim, bem realizado com isso. Porque é realmente trabalhar com o que você gosta. Eu me lembrei daquele meme, tá feliz, dá um sorriso. Aí ele já respondeu, sim. No meu caso, eu sempre gostei muito de desenhar e sempre gostei muito de viajar e trazer as experiências dessas viagens para mudar de alguma forma o espaço em que eu habitava. Naquela época era só uma vontade e a partir da arquitetura isso foi possível. Então, e ingressando no curso de arquitetura, a gente vê que existem muitas possibilidades, né? E como eu falei, as áreas, são muitas áreas, a área do patrimônio histórico, trabalhar com cultura, trabalhar com arte, trabalhar com melhoria de qualidade e ergonomia. Então, são muitos
todos os âmbitos que o arquiteto e urbanista hoje pode atuar, e a construção civil tem sido extremamente importante, abrindo portas e trazendo os arquitetos para o cerne, ou seja, para as decisões principais dentro da construção das novas cidades. Estudar em outro país é o desejo de muitos jovens, né? E isso por muitos motivos, seja aprender uma nova língua, uma nova cultura, vivenciar experiências, como você mesmo falou, né? Quais são os motivos que mais chegam lá no núcleo para você? O nosso núcleo é um núcleo de internacionalização, é um núcleo extremamente organizado, né? Nós contamos com a gestão do professor Cícero Lacerda, e a ideia, a partir de um edital, é trazer e transformar, de alguma forma, essa experiência do aluno em meio acadêmico. Então, é lançado um edital, esses alunos podem se cadastrar em diversas áreas do conhecimento, não só da arquitetura, são todas as áreas do conhecimento. Atualmente, nós temos convênio com 2 países, ou seja, são 5 universidades conveniadas em Portugal e na Espanha, e a gente consegue, a partir dessa experiência do aluno, que ele tenha não só a vivência de uma nova língua, como você colocou, mas também da cultura, dos espaços, a troca acadêmica, a experiência de conhecimento. O aluno, para que ele possa, né, fazer o intercâmbio, ele tem que criar um plano de estudos, onde ele vai definitivamente definir quais são as disciplinas que ele pretende cursar nas universidades. E isso faz com que ele possa também fazer uma imersão em todo o conhecimento, ou seja, em toda a área técnica dessa universidade, para ver quais são as melhores disciplinas, para que ele possa ter um melhor aproveitamento e trazer para dispensar essas disciplinas no próprio curso. Então, é muito rico esse processo. Vai além do conhecimento técnico. Ele permeia a cultura, a arte, a troca de conhecimento, o fato da humanização, né? Estar em contato com pessoas de outros países, isso também é extremamente rico para a formação do profissional. E não necessariamente o aluno do curso X vai fazer um intercâmbio neste mesmo curso, não é isso? Isso, você pode sim ter um leque maior, porque a intenção, na verdade, é que o aluno possa, né, vivenciar o máximo de experiências possíveis para que ele possa ter um crescimento profissional no retorno para a sua universidade. Então, ele pode sim galgar disciplinas que estejam em outros cursos. Fora isso, existem experiências paralelas também. Às vezes tem programas de extensão que o aluno pode participar da própria universidade, participar de experiências, por exemplo, com entidades como a Unesco, como a ONU. Então, isso tudo faz com que essa bagagem de formação do aluno, quando ele retorne para a sua universidade de origem, isso engrandece não só o profissional, porque ele termina contagiando todos aqueles que estão no entorno. Então, é um processo muito positivo de crescimento, a meu ver, um crescimento muito maior, não só individual. E isso torna o processo da internacionalização algo extremamente positivo. Eu sou muito, muito animada, assim, entendendo que é um processo que só traz benefícios para aqueles que optam. Dá pra perceber. Agora, assim, o perfil também tem que casar, né? O perfil da universidade com o que você tá almejando ali. Sim, sim. Isso é importante. Eu fui a um intercâmbio, né? Então, eu ia te perguntar isso agora. O que te motivou a fazer intercâmbio? Então, desde o início do curso, eu buscava já esses contatos, né? Então, assim, a gente quando começa o curso de arquitetura, lá no P1 mesmo, os professores já começam a estimular esse contato com o diferente, com outros arquitetos de outras culturas. E aí eu via, né, essa possibilidade, e aí no início do curso ainda como algo distante. E aí eu fui, né, amadurecendo essa ideia e buscando formas de tentar, né, chegar a isso, tornar isso real. E foi quando eu disse, não, vou tentar o intercâmbio de verdade agora. E isso estava na metade do curso. Eu disse, vou buscar isso algo diferente. Então, eu precisava daquilo, e esse contato com aquilo diferente, né? Então, eu busquei, através de um programa do governo federal, na época tinha, que era o Ciências Sem Fronteiras. Sim. E aí eu tinha visto, inclusive, tinha outras possibilidades, porque existem vários patrocínios, várias formas, o próprio patrocínio com banco, né, com a própria universidade, enfim, tem vários meios. E aí, naquele momento, para mim, o mais viável era do governo federal. E aí, com Ciências Sem Fronteiras, eu fui para os Estados Unidos, consegui lá, e aí eu passei 1 ano e meio. Então, fiz inglês, imersão de inglês, depois arquitetura. Então, para mim, foi um contato gigante, assim, e uma Foi para qual estado? Eu morei em 2 estados. Eu morei em Oklahoma, quando lá eu fiz o inglês, e aí, quando eu cheguei no nível de inglês, era suficiente, eles me transferiram para Geórgia. Aí lá eu fiz arquitetura. E foi bom, porque são 2 culturas diferentes. A outra metade de arquitetura na Geórgia. Na Geórgia.
Menino, que Foi interessante. assim, foram duas culturas totalmente diferentes. Porque você pega lá o oeste dos Estados Unidos, né? Do lado do Texas, Oklahoma. E aí você vai pra Savannah, que é uma cidade na Geórgia, que tem uma cultura totalmente diferente, né? Então, assim, é o contraste, água e vinho. Então, assim, pra mim foi incrível. Paulo, não Então, tem como voltar o mesmo, né? Não tem como. Não tem. A formação não é só acadêmica, né? Como eles falam. O contato cultural e assim, o amadurecimento do ser humano foi muito grande. Então, eu, como ser humano, eu precisava daquilo. E eu não sabia que precisava, né? Após você ir, você de verdade, você percebe o quanto aquilo mudou a minha vida. De formação intelectual, de amadurecimento, de como encarar a vida, né? Então, até para você entender o outro, a empatia, o contato, enfim, com esse contato com o outro diferente. Né? Então, assim, eu estudava, tinha amigo que era chinês, árabe, indiano, então eram meus colegas de grupo. Então, assim, pessoas completamente diferentes da cultura que a gente está habituado, de aprender algo novo. Então, eu aprendi árabe, aprendi um pouco de chinês. Menino, então, assim, fala aí árabe um pouco pra horrível, gente. né? Hoje não lembro mais. Ah, que pena. Mas, assim, a gente queria audiência. A gente se brincava com isso, sabe? De ter esse contato, de poder aprender um pouco do outro. Então, assim, eram as primeiras palavras, aquela introdução, de você poder se perguntar como o outro tá. Então, isso era demais. A gente aprendia e buscava para poder ter esse contato. É preciso ter um bom histórico escolar para poder fazer isso, conta. Sim, demais. Ah, é? O escolar, Demais. não é nem o Não, da graduação? Não, o da graduação, na Isso. verdade. Então, o que é que acontece? A gente abre um edital, né, oferece as vagas a partir desse convênio com outras universidades e os alunos interessados se inscrevem e ocorre um processo de seleção, porque o número de vagas é limitado. Então, vai de acordo com a universidade. Então, por isso, o seu histórico é tão importante. Então, o aluno que tem um CRA mais alto, obviamente, ele terá mais chances de ingressar. Mas só fazendo uma ponte com o que Paulo falou, que eu acho que é muito importante, né? Essa teia que você cria de relacionamento pode ser muito importante, inclusive, pós a sua conclusão da graduação. Network maravilhoso. Maravilhoso. Então, você pode, por exemplo, vir a trabalhar, inclusive, num sistema remoto, em escritórios de arquitetura, nesse país em que você fez intercâmbio, e abre portas, inclusive, para que você desenvolva projetos também em outros países. Então, assim, a rede que você cria de amigos, como o Paulo muito bem colocou, de outros países, e também a vivência, né, com outros escritórios, com outras tecnologias, também permite que você traga esse conhecimento e possa futuramente decidir onde você quer trabalhar. Hoje em dia, a globalização, ela não existe mais fronteiras, né? Você pode atuar no Brasil, mas pode atuar perfeitamente no exterior. E essa ideia também do próprio histórico, né, é importante, porque, por exemplo, as universidades, quanto melhor o teu currículo, né, para eles, não só do portfólio, mas também essa parte da graduação, da nota em si, mais chance você tem de ir para uma faculdade de excelência. Então, por exemplo, eu tive a sorte, né, de cair na universidade que ela era o número 1 nos Estados Unidos em design de interiores. Então, era assim, era referência de interiores. E aí, lá, eu quis fazer uma disciplina com os interiores, entender por que eles eram tão bons naquilo. Então, e por assim, que eles eram tão bons naquilo? eles eram, assim, muito perfeccionistas em tudo. Então, era muito Detalhistas, detalhistas. Né? Muito, muito. Então, assim, a disciplina que eu fiz de interiores lá, era uma... Para você ter noção, eu tinha só 3 disciplinas durante o semestre. E eram 3 pra disciplinas. Pra se dedicar mesmo, pra né? me dedicar. E assim, aqui a gente tem normalmente 6 a 7 disciplinas. Eu já né? paguei 12 ao mesmo tempo, uma loucura. É uma loucura. Então lá eram 3 e eu não dormia. Eram 3, a gente não conseguia. Mas também assim, pra que dormir era nos puxado. Estados Unidos, Pois né? é, Não tem pra quê. Então, assim, era muito puxado. Então, assim, era muito perfeccionista, muito detalhe. E isso era interessante, sabe? Pra você ter esse contato, pra você aprender. Então foi ótimo. Bia, e uma outra coisa positiva também é que atualmente nós temos 2 alunos de arquitetura que estão em intercâmbio em Portugal e eles também continuam em contato com os professores e com os alunos do curso. Então, assim, eles conseguem conversar, eles conseguem fazer um link, trazer novas informações e isso também cria um sistema de capacitação não só para aquele aluno que está no intercâmbio, mas também para todo o corpo docente. Então, o intercâmbio, o sistema de internacionalização, ele vai além do processo ligado exclusivamente ao aluno. Ele termina criando uma teia de conhecimento que vai além. Vai aos professores, vai à coordenação do curso. E, assim, só um ponto que eu acho muito importante é que essas disciplinas que o aluno escolheu, como o Paulo muito bem colocou, elas são importantes e precisam ser validadas não só pelo coordenador do curso em que ele está, como também pelo coordenador do curso da universidade que ele está indo. Ou seja, existe todo um acompanhamento acadêmico para que o aluno faça o correto, né? Ou seja,
seja, que ele tenha o melhor aproveitamento possível do tempo em que ele vai estar nessa universidade. Isso é muito importante. Atividades extracurriculares também contam nesse processo de seleção? Sim, Então, muito. o seu CRA e suas atividades estavam em dia. Tá, Entendi. Quer ficar a dica, né, galera? Sejam alunos empenhados. Agora, a pergunta que não quer calar. É possível entrar na universidade fora com a nota do Enem ou através do Projeto Sem Fronteiras, como você falou? É possível? É possível, sim, Bia, é possível. Lá no laveuenem.com.br, a gente deixou uma lista de países que você pode aí colocar a sua nota do Enem e ir direto estudar fora do jeito que você quer. Bora lá, gente. Continuando. Quais os passos? Vamos lá. Chego na sua sala, lá no Uniesp. E o que eu preciso fazer? De tintim por tintim, quais são os passos? Perfeito. Por exemplo, primeiro preciso saber qual é o idioma que eu quero aprender. Isso, Bia. Eu acho que o mais importante é você entender, primeiro, saber quais são as universidades que estão conveniadas com a sua universidade. Como eu falei, no caso, nós temos 5 universidades em 2 países, na Espanha e em Portugal. A partir disso, verificar os processos de seleção, né, os editais que a própria universidade lança. Nós lançamos os editais, os alunos têm que ficar atentos, né, a esses editais. A partir disso, ocorre um processo de seleção interna, como a gente mencionou, é importante ser um bom aluno, é importante ter um bom histórico e sim fazer atividades extracurriculares, porque sempre engrandecem o currículo do aluno. A partir disso, esses alunos que foram selecionados, eles entram na etapa 2. O que é essa etapa 2? O aluno ele vai ter que preencher uma série de documentos, né? E aí fazer esse plano de estudo, que é tão importante quando ele define quais disciplinas ele irá cursar nessa universidade e também como elas serão aproveitadas no seu retorno ao Brasil. E por isso precisa a presença dos 2 coordenadores de curso, tanto o curso daqui, que ele hoje em dia está cursando, como o da universidade que ele está indo. Existe essa relação para aprovação desse plano de estudo. Plano de estudo aprovado, você tem uma carta de aceitação, que é uma documentação, né, que é exigida, e aí o aluno passa para a etapa 3. Na etapa 3, ele obviamente já foi aceito por essa universidade, já foi feita toda a análise, e aí é o processo de matrícula, que aí é muito mais simples. A universidade é em contato com a universidade aqui no Brasil, manda um link, o aluno faz a inscrição, ele precisa providenciar 2 coisas, documentos pessoais, passaporte, todo esse trâmite normal, mas precisa também o visto de estudante e, por fim, o plano de saúde, que é também obrigatório para que ele saia do país. Com isso, os custos, obviamente, de deslocamento, alimentação e hospedagem fica por conta do aluno. Todo o intercâmbio, o que ele vai permitir ao aluno é essa troca de conhecimento, ou seja, não vai ocorrer nenhum custo, né, em relação à parte acadêmica, só realmente em relação... Então a bolsa é 100%? É 100%. Que bacana. É maravilhoso. Também, Sim, né? 100%. Mas o resto tudo tu pagava? No meu caso, aí já foi um programa que é extinto, né? E assim, o programa que eu participei, que era o Sem Fronteiras, ele foi extinto já. E aí a gente conseguiu uma bolsa 100% e também uma ajuda de custo. Então, eu tinha ajuda de custo para deslocamento, para moradia. Então, praticamente eu ganhava, era bolsista de pesquisa, né? Então, a minha faculdade era paga e também eu recebi uma ajuda de custo para poder viver nos Estados Unidos. Então, durante esse 1 ano e meio... Tudo foi custeado, custeado, né, pelo programa do governo federal. Mas, Bia, existe agora com esses trabalhos, estágios, na verdade, remotos, a gente vê muitos alunos, por exemplo, posso dar o exemplo da minha filha, inclusive, que fez um processo de intercâmbio e ela estava estagiando remotamente. Então, o valor que ela recebia pelo estágio remoto, ela conseguiu custear parte, né, dessas despesas no exterior. Então, assim, é muito importante também entender que esse processo de internacionalização, após pandemia, né, e com esse novo sistema de trabalho ou de estágio, né, remoto, isso permitiu também que você possa estar aqui, que você possa estar em outro país, que você possa estagiar. É sem fronteiras mesmo. É sem fronteiras. Você tem outras possibilidades, outras né? possibilidades. Até porque eu fui antes da pandemia, o meu já era outro contexto, né? Então era outra coisa. Então hoje em dia está mais contato, mais oportunidades. E uma outra coisa importante também é que o aluno tem a oportunidade de estender o prazo de permanência. Então, às vezes acontece, a gente está com um aluno agora, inclusive,
Emília, que está em Portugal, e ela resolveu estender o prazo por mais 6 meses, por entender. Ela gostou, mulher. Muito importante. Gostou de lá. Porque o sistema é muito correto, né? Toda a parte de conhecimento foi perfeita e ela vai poder aproveitar todas as disciplinas no retorno ao curso. Então, esse apoio também que a Uniesp dá, que a instituição dá ao aluno para o processo de intercâmbio, eu entendo que é um grande diferencial da instituição, porque permite que o aluno vá de forma segura. Né? Existe uma equipe que vai estar acompanhando, assessorando da ida, do processo todo, né? Antes da ida, durante e no retorno. Pós. Exatamente. Então, isso torna o processo tão correto. E eu acho que do fator da Uniesp, né, a faculdade propiciar esse contato é também muito bom, porque para a gente, o aluno, tentar esse contato tem uma dificuldade. Quando a universidade faz a intermediação, né, ela serve como mediador, ela fortalece esse contato. Então, a oportunidade fica muito mais sólida, né, muito mais consistente. Então, é muito mais fácil conseguir uma faculdade boa, né, ter essas oportunidades lá nesse polo que se almeja lá no futuro. Existe um controle, né, de qualidade nesse convênio. Então, obviamente, a gente só galga o convênio com universidades de ponta, que possam efetivamente trazer um conhecimento nesse processo, né, para os nossos alunos. Um aluno que se formou lá também pode fazer um intercâmbio ou de mestrado? Pode. Talvez. A pós-graduação, ela tem esse processo, né, de intercâmbio. O aluno, depois, como egresso, ele pode, como o Paulo muito bem colocou, buscar nessas universidades esse processo e a universidade pode, sim, vir a apoiar nessas universidades que estão dentro desse convênio. Mas é um apoio. O processo dentro do Uniesp de intercâmbio, ele ocorre só atualmente na graduação. Mas a gente pretende expandir, né, no decorrer do processo. Mas tem uma vantagem da graduação que é interessante, que esse contato, quando o aluno faz, por exemplo, eu saí dos Estados Unidos, eu recebi uma carta de mestrado para lá. Uhum. Então, assim, ele já deixa a porta aberta, abre as portas. Então, por exemplo, ele conhece você, então já abre as oportunidades para você ali voltar no futuro. Uhum. Então, eu escolhi fazer o mestrado aqui, porque eu já voltei, né, comecei a abrir o escritório, então vi que para mim era conveniente ficar aqui. Mas quem tem esse desejo de fazer o mestrado fora, a graduação pode ser a oportunidade, né? Então, esse contato da graduação, esses 6 meses, esse 1 ano que se passa fora, pode ser a oportunidade para isso. Para você conhecer os laboratórios, fazer amizade com professores, e aí vir essa oportunidade da universidade. E para algumas empresas, inclusive, para um processo seletivo já depois da graduação, né, quando o aluno já tiver concluído o seu curso, o processo de intercâmbio entra como um ponto muito positivo, porque como o Paulo muito bem colocou, todo esse processo de conhecer um novo lugar, novas culturas, pessoas de outros países, esse sentido de globalização é muito importante para a formação do indivíduo. Então, ele entende que a experiência de internacionalização traz um ponto a mais a ele como profissional. Então, em processos de trainee, a gente vê muito isso como um ponto muito importante para o currículo, né? Engrandece o currículo. Engrandece o currículo, sem dúvida. E o Uniesp está de portas abertas para te receber e realizar o seu sonho. O vestibular 2025.1 já começou e você já pode se inscrever para fazer o vestibular e entrar na instituição de ensino, gente. E assim, com metodologias de ensino inovadoras, que você sai de lá pronto, preparado e querendo aí para esse mercado de trabalho. Uma das coisas que eu acho mais legais da Uniesp é justamente isso, né? Esse networking, essa conexão mesmo que vocês geram com o aluno e com o mercado de trabalho, tudo alinhado aí. Por quê? Porque no Uniesp o seu futuro vale mais. E olha só, agora que a gente já viu tudo isso, né, e visualizou o que vocês falaram pra gente, a gente também quer ver na prática. Agora a gente vai ver como é que é a rotina de Denifer Fernandes, que faz intercâmbio em Portugal, é aluna do Uniesp e gravou o dia a dia pra gente. Bora dar play no vlog dela. Olá pessoal do Lava Enem, tudo bom? Me chamo Denifer e sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da IESP. E venho aqui compartilhar um pouco com vocês sobre como está sendo essa minha experiência de intercâmbio aqui em Portugal, na UTAD. E essa experiência está sendo enriquecedora, ao mesmo tempo desafiadora, porém vale super a pena, pois tudo que eu estudo na sala de aula eu tenho a oportunidade de ver isso na prática, na própria cidade, no caso do meu curso, que é arquitetura,
mas também a oportunidade de conhecer pessoas de culturas e países diferentes, de línguas diferentes, e isso tem sido muito enriquecedor, não só para o meu âmbito pessoal, mas profissional também, pois muita coisa que eu vejo aqui eu não teria como estudar e nem presenciar no Brasil. Então, isso tem sido maravilhoso e eu estou amando. Então, eu espero que os próximos alunos que tentarem tenham essa oportunidade também de viver toda essa experiência que é magnífica. Nossa, tudo que a gente falou aqui, só que na Tudo prática, né? foi, Visualizando, foi, muito foi. bacana. Você conseguiu ter uns flashes aí do Sim, teu? sim. Porque era nesse estilo, né? Mas, assim, era uma história, é um estado que era conservador do ponto de vista histórico, né? Savana, ela tem um patrimônio histórico fantástico. E aí, a minha universidade, por exemplo, era uma antiga estação de trem. E eles transformaram no bloco de arquitetura. Nossa. Era um retrofit, né, que a gente chama de arquitetura. E essa era desse jeito, um prédio histórico, né, que carregavam aquela cultura, você via ali traços históricos. E lá a gente fazia o curso, então assim, é fantástico, né? Quando eu vi esse vídeo, traz um pouco também. Oh, mas assim. João Pessoa também é ótimo para poder estudar patrimônio histórico, hein? Maravilhoso. Riquíssimo, né? Maravilhoso. Inclusive, tem processo de retrofit também aqui na Praça da Independência, né? Com a Casa de João Pessoa, sim. que hoje em dia é museu. Sim, inclusive a gente tem várias disciplinas voltadas para a área de patrimônio histórico e também parcerias, né, com instituições, com institutos que trabalham com a parte de restauro. Então, disciplinas voltadas especificamente para esse tema. Então, assim, o patrimônio histórico, cultural, inclusive, né, faz parte aí do curso de A gente arquiteto. aprende, né, com o passado. O passado ele ensina a gente a criar o presente, né? A desenvolver isso, né? Então isso é importante. Achei poético. Inclusive, a gente está desenvolvendo em parceria também trabalhos sobre os bens culturais imateriais. Sim. Ou seja, aqueles que estão voltados à cultura, né, à arte, que estão inerentes a esse patrimônio arquitetônico. Então, isso tem sido um processo também muito enriquecedor para todos, né, todos os professores que trabalham, que atuam nessa área. E a ideia é que esses alunos que estão no curso de arquitetura do Nies possam vivenciar, né, todas essas experiências que fogem, né, a um escopo convencional. A ideia é trazer, como eu falei, iniciação científica, cultura, criatividade, desenvolvimento, tecnologia e a oportunidade sempre da internacionalização. Valeu a pena, Paulo? Algum arrependimento Não, de ter Bia, feito? Nenhum. Valeu a pena? Valeu sim, demais. Para todos os aspectos, demais. Eu queria recomendo, todos os alunos que falam comigo, que perguntam, sempre tem aquela conversinha pós-aula, né? E assim, eu sempre digo, talvez meu arrependimento foi não ter feito antes. Eu queria ter feito também. Não Foi tive a não ter feito oportunidade. antes, porque realmente valeu a pena em todos os aspectos. Eu queria que vocês deixassem cada um recado mesmo para quem quer fazer intercâmbio. Uma motivação aí. Não, o que eu digo, como eu falei, né? Eu acho que eu só vi muita propaganda, mas é porque realmente eu senti essa mudança na minha vida, não só no aspecto pessoal, mas como profissional. Então, eu passei a encarar a formação de arquiteto e urbanista de outra forma, né? Então, eu passei a encarar o curso com outro aspecto. E isso, por exemplo, não só refletiu na minha formação acadêmica, mas também hoje no meu escritório, né? Na minha produção projetual. Então, o repertório, as minhas práticas de projeto, a metodologia de lidar com o cliente. Então, tudo isso não só foi, né, agregado através do curso daqui, mas essa soma, né? Essa soma do diferente, do que tem de fora, né? Então, assim, de buscar esse contato, então, para mim, enriqueceu bastante. Então, recomendo 100%. E o meu recado fica para que os alunos do Uniesp, né, sintam-se acolhidos pela internacionalização. É muito bom estar numa universidade que tem esse olhar e que busca, né, universidades de ponta para fazer parcerias, para fazer convênios. Então, a todo momento, os coordenadores de curso estão ali à disposição
para guiar, né, nesse processo também em relação a quais disciplinas seriam ideais, quais cursos seriam ideais para o processo de internacionalização, mas, acima de tudo, né, que vocês busquem, né, esses alunos maravilhosos do Uniesp, busquem essas informações para que a gente possa cada vez mais incentivar esse processo tão lindo, né, e tão bem posto por professor Paulo, que só tem, né, a crescer, não só como aluno, não só na parte acadêmica, mas como cultura, como conhecimento, como uma preparação realmente para você enquanto profissional. Então, só tem a ganhar nesse processo. Tem mais uma pergunta que surgiu agora na minha cabeça aqui. Tem um período específico para... Sim, muito boa a sua pergunta, Para dar o Bia. start Veja, aí no intercâmbio? Paulo colocou muito bem, né? Às vezes o aluno espera muito para o final do curso. O que a gente indica é que aproximadamente no 6º período seria um tempo ideal para que você possa galgar esse intercâmbio. Por quê? Você já tem um conhecimento de base suficiente, Boa. né? E você já pode, obviamente, ter um histórico que mostre o seu potencial enquanto aluno. Então, a partir do 6º período a gente indica, porque quando chega muito para o finalzinho do curso, fica complicado, efetivamente, o aproveitamento dessas disciplinas. Então, inclusive, Bia, eu queria só citar que existem alunos, inclusive, que escolhem disciplinas que não vão ser aproveitadas. Olha só. Por quê? Por quê? Porque eles querem ter a experiência de estudar assuntos novos. Ou seja, eles não estão preocupados só com o tempo de curso. Isso mostra uma maturidade muito grande do aluno. Então, o que ele quer? Ele quer no intercâmbio vivenciar experiências que, porventura, ele não teria na própria matriz curricular do seu curso. Então, tanto ele pode não perder nenhum tempo, ou seja, cursar disciplinas em que ele pode vir a dispensar a partir do P6, como também galgar disciplinas que ele não tem ainda estudado ou que não vai estudar na sua matriz. Então, isso torna o processo de construção, né, da oportunidade acadêmica desse aluno infinitamente maior. Isso vai muito da personalidade também, né? Isso. Porque, por exemplo, eu fundei, quando o Luiz falou, vai brincando, porque eu queria também testar algo novo. Então, eu fiz design de produto, eu fiz design de interiores e fiz arquitetura lá no intercâmbio, né? Então, assim, todas elas, lógico, que somaram, trouxeram, né, esse conhecimento, mas são disciplinas que eu não ia ter aqui. Isso. Então, por exemplo, eu tive uma disciplina, design de produto, que era com um especialista de uma empresa de telefonia famosa, e ele foi especialmente naquele semestre para dar aula lá na universidade. Então, eu quero aprender com esse cara como é que se faz um pouquinho disso. Abraçou a oportunidade que estava ali na tua cara. Sim. E aí eles faziam, né? Vamos prototipar, vamos brincar de criar algo novo. Então, assim, isso eu não tinha. Não era da minha formação como arquiteto, mas eu trazer aquilo para a minha vida ia somar. Então, acho que isso vai muito do pessoal, de cada um, de tentar traçar essa meta. E uma coisa que você falou um pouco antes, que a gente indica, eu acho que assim, os primeiros passos, mas é isso, fazer um planejamento, né? Como o Isis traz muito bem. Planejar o que você quer da sua vida, da sua formação. Lá na frente, e você vai criando esse percurso. E, Bia, uma coisa que eu acho muito importante também é deixar claro é que os cursos do Uniesp, eles preparam o aluno, capacitam para que ele possa ir para a universidade, né, num processo de intercâmbio, chegar lá e estar definitivamente bem, ou seja, com toda a parte prática em dia, para que ele possa realmente aproveitar e vivenciar essa experiência de forma contínua. Então, isso também eu acho muito importante. Não são todas as universidades, né, que têm esse cuidado, vamos dizer, e a gente consegue capacitar o aluno até o P6 para que ele tenha a formação técnica suficiente para que ele possa vivenciar essa experiência no intercâmbio de forma completa. E esse meio de período de curso, né, é interessante porque o aluno já construiu um repertório de portfório, então ele já consegue mostrar a linha de trabalho Ele dele. não tá verde, né? Exato. Não. E quando você chega lá, por exemplo, para participar de trabalhos em grupo, então se ele sabe, né, esse aluno já está ali mais um pouco amadurecido no curso, ele vai saber mexer em alguns programas, né, vai ter uma noção projetual, então ele não vai ficar escorando, né, se escorando de alguém no grupo. Então, por exemplo, eu tive isso. Quando eu cheguei lá, então era com programas novos, que eu até então não tinha visto ainda, fui correr atrás para aprender, mas o que eu já sabia, eu podia somar. Então, eu entrava, eu sei mexer nisso, eu sei fazer isso. Então, assim, meio que você já atribuía funções, e aí os programas novos, lógico, você vai buscando aprender, né? Mas se o aluno ele não sabe muita coisa, ele está muito no início do curso ainda, aí ele vai acabar tendo essa dificuldade lá nessa
nessa chance, né? No curso de arquitetura, a gente até o P5, o aluno ele aprende todos os programas necessários para que ele possa ter uma experiência extremamente positiva no intercâmbio. Então, isso, a gente, a partir de uma reformulação da matriz, né, a gente já está com ela vigente, e isso tornou esse processo muito positivo. E as meninas, né, estão lá, estão podendo vivenciar isso e trazer essas informações a todo momento para a gente. Então, estão amando, né? Estão Ela amando. até falou no blog. Até que é prolongar, né? Até prolongar, Prolongando, pois é. exatamente. Paulo Isis, muito obrigada. Nós que Vocês são agradecemos. feras. Eu amei, meu Deus, que episódio massa. Dá vontade de viajar, de fazer intercâmbio, minha gente. E se você quiser ficar por dentro desse e de outros assuntos que envolvem o Enem, segue a gente nas redes sociais, @lavemOEnem. Ou então, acesse a nossa plataforma, lavemOEnem.com.br. Encaminhe esse vídeo aqui para quem tu sabe que quer fazer também intercâmbio ou até mesmo para você. Espero que tenha gostado.